Ok, boa noite. Seja bem-vinda, Leidiane, para a nossa conversa sobre as atividades, né, do módulo de estatística, do curso de contabilidade. Pessoal também que não puder comparecer aí hoje, né, vou estar gravando a aula para que vocês possam assistir posteriormente, tá? Nosso objetivo de hoje é abrir todas as atividades, né, e tirar essas dúvidas com vocês para que todos possam concluir com sucesso, né, mais este componente do curso de contabilidade, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Ok, vamos lá. Então, quando vocês tiverem acesso à plataforma de vocês, né? Vamos entrar lá em contabilidade, né? Turma 2019. Componente de estatística, 50 horas. Aqui o primeiro fórum de participação, né? Fórum de discussão, 17 pontos, né? Fórum de discussão. Tem algumas participações aqui. Bem-vindo ao primeiro fórum de discussão, né? A estatística está presente em toda parte, fazendo muita diferença no nosso cotidiano, mesmo que muitas vezes passe despercebida pela maioria da população. Escreva com suas palavras qual a função da estatística e como ela pode ajudar a resolver os problemas atuais da sociedade. Okay? Então, isso aqui é mais uma opinião sua, né? Você pode dar exemplo do seu próprio cotidiano, você pode dar exemplo da estatística dentro da própria contabilidade, né? Lembrando que lá no nosso grupo, desde o primeiro instante que eu fui inserido lá para poder fazer essa tutoria com vocês, semanalmente eu lanço materiais, né? Para que vocês possam resolver as atividades, tá? Então, essa primeira atividade aqui, ó, né? Eu coloquei um link do YouTube. Portanto, se vocês clicarem nele, né, para quem ainda não participou do fórum, tem exatamente um vídeo introdutório sobre conceitos, né, de estatística, tá? Ok? Dentro do meu canal também no YouTube, eu tenho vários conteúdos relacionados aí à estatística, né? Se vocês virem aqui em vídeos, tem algumas aulas já prontas de estatísticas, inclusive eu coloquei aqui no próprio grupo, né? E aqui, ó. Fórum de discussão 1, prática 2. Aqui, ó. Vídeo aula sobre probabilidade, né? E conceitos iniciais de estatística. Tanto que nesse aqui, ó, né, ó, foi uma aula dada no curso de Excel. Eu ensino como a gente faz para poder tirar dados lá do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é uma das atividades que vocês têm que realizar, né? Ok? Então, essas duas videoaulas aqui, tanto de probabilidade como os conceitos iniciais de estatística, vai ajudar bastante nessas atividades práticas, tá? Então, praticamente, que a gente tinha de aula para ver estão nessas videoaulas aí gravadas, tá? Então, a primeira atividade é bem tranquila, né, pessoal? É só um fórum de discussão para levantar aí os conceitos iniciais, né? Qual que é a função da estatística. Você pode citar um exemplo do seu cotidiano ou dentro da própria contabilidade, tá? Conforme alguns já foram participando, já fui avaliando também. Esse fórum importante vale 17 pontos, né? Todas as atividades são importantes. Bom, voltando então.
a atividade prática número 1, né? Eu acho que pode render um pouquinho mais de dificuldade para vocês, mas também é bem tranquilo de fazer. Aqui, a orientação está aqui, né? C17.017, 0, né? AP1, atividade prática 1. As orientações estão aqui. E aonde você vai, só voltando um pouquinho, né, para mostrar, onde vocês irão postar conteúdo, né, o arquivo, nessa parte aqui onde tem a mãozinha, né? Onde tem na frente o valor da atividade que é 20 pontos. Então, nesse de cima vocês leem as orientações, e nesse de baixo vocês fazem a postagem e a inserção do documento, né? Então, vamos lá, atividade prática 1. Então, bem-vindo à primeira atividade prática do componente de estatística. Na estatística temos vários tipos de ferramentas, uma delas é a tabela e o gráfico. Sua missão nesta atividade será desenvolver uma pesquisa em estatística, elaborando um roteiro de perguntas que podem envolver diversos assuntos, como gosto musical, religião, esporte, cultura, trabalho, profissão, cursos e etc. Você pode desenvolver uma tabela com os dados colhidos desta pesquisa ou até mesmo trabalhar com uma tabela pronta, tá? Então, são duas opções. Ou você desenvolve e cria uma pesquisa, ou você pode trabalhar com uma pesquisa pronta. Essa pesquisa pronta, ela está no site do IBGE, que eu vou mostrar agora para vocês como que vocês vão acessar esse site, né, e fazer o download de uma tabela com os dados, tá? Fazendo o download de qualquer uma das tabelas e dentro de qualquer temática, não se esquecendo de inserir ao menos um tipo de gráfico, tá? Essa atividade você pode desenvolver tanto no celular como pelo computador, tá? Pelo celular você consegue acessar o site do IBGE e consegue fazer o download das planilhas, tá? Olha só, caso você não tenha acesso a um computador ou tenha dificuldade em fazer atividade pelo celular, você pode desenvolver a tabela e o gráfico em uma folha, tá? Então você pode, inclusive, pegar a pesquisa, de repente, do site do IBGE, né, e copiar essa tabela e você mesmo montar o gráfico na mão, tá? Manualmente, né? Numa folha, e você tira a foto e você consegue postar. Caso você tenha dificuldades para trabalhar aí com o celular ou com o computador, tá? Então, estou dando várias possibilidades para que vocês consigam realizar essa atividade prática. Antes de desenvolver a atividade, faça a leitura do caderno didático que se encontra em nossa plataforma, tá? Tem um link aqui, ó. Então, é só pegar o link, né, selecionar e abrir uma outra guia que você vai ter acesso ao caderno didático de vocês relacionado à estatística, tá? Página 145, aula 3, tabelas e gráficos, tá? Então, essa atividade aqui, ela está baseada no conteúdo que está na página 145, aula 3, tabelas e gráficos. Página 145. Estamos na 139, ó. 42, 43, 44, ó. 145, aula 3, tabelas e gráficos, tá? Explica aqui falando sobre as tabelas, né? Aqui é na aula 4, gráficos, tá? Beleza, então, a atividade é baseada nesse conteúdo aqui da aula 3 e da aula 4, tabelas e gráficos, tá? Eu dei duas possibilidades. Uma, você montar a sua própria pesquisa, né, sobre uma dessas possibilidades aqui. Ok? Ou você pegar algo pronto, né, e trabalhar com o Google Planilhas ou com Excel. Caso você tenha conhecimento básico, você pode estar trabalhando aí diretamente no celular para não fazer nada manual, né? Faz no computador bonitinho, baixa a planilha, né? Como que a gente vai fazer isso? Tá? O site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Só você digitar lá no Google, IBGE, tá? Você vai cair aqui, ó. Primeiro site que aparece, portal do IBGE.
clica nele. Aqui na parte esquerda do site, a gente tem uma aba chamada Estatísticas, tá? Onde a gente vai encontrar vários temas sociais, econômicos, né, e até mesmo de multidomínios, com vários temas diferenciados, onde a gente vai encontrar alguma pesquisa que foi divulgado, né, pelo censo e etc., né, pelos matemáticos, pelos estatísticos que trabalham, né, nesse Instituto Brasileiro, e que são de grande importância aqui dentro da ciência para que a gente consiga resolver alguns problemas dentro da nossa sociedade, né, que a gente possa diagnosticar e levantar alguns problemas. Bom, se a gente for vir aqui em população, por exemplo, né, por tema, população, a gente vai encontrar vários temas relacionados a esse assunto aqui, população, né? Projeções da população, contagem, né? Indicadores sociais, crianças e adolescentes, né? Vamos lá, crianças e adolescentes. Ok? Ele vai falar, né, o que é esse tema aí, né? E aqui sempre, do lado esquerdo, a gente vai ter uma opção chamada tabelas ou a opção de downloads, onde a gente vai encontrar as tabelas com algumas informações sobre esse assunto. Tá? Então, se eu clicar aqui em tabelas, né, eu vou clicar aqui, ó, vai aparecer dados gerais, saúde, educação, trabalho. Vamos clicar em educação. Tá? Ele automaticamente, a hora que eu clico nas tabelas, ele faz o download aqui embaixo, né, do meu navegador. Ele vai vir num arquivo de extensão zip, né? O que é um arquivo de extensão zip? Dentro desse arquivo, eu vou ter várias tabelas lá dentro. E eu vou ter que extrair esses arquivos, né? Então, olha só como que eu vou extrair. Eu vou clicar, né, nessa setinha do arquivo, mostrar na pasta. Ok? Mostrei na pasta, agora eu vou extrair tudo que tem lá dentro, tá? Eu posso clicar nessa opção, extrair aqui, ou extrair para a pasta que tem o mesmo nome do arquivo, no caso, educação, tá? Eu prefiro extrair para uma pasta, porque fica guardado tudo dentro de uma pasta bonitinha e organizado. Se eu clicar na opção extrair aqui, eu vou ter misturado todos os arquivos com que eu já tenho aqui no meu computador, tá? Não é bacana, vamos deixar organizado tudo dentro de uma pasta. Então, eu vou clicar aqui em extrair para educação. Aqui, ó, criou uma pasta chamada educação, né? Então, eu vou clicar dentro dele. Perceba que aqui dentro eu tenho várias planilhas, vários arquivos do Excel, tá? Lembrando que esse mesmo arquivo, se eu pedir para fazer o download no celular, eu consigo abrir via Google Planilhas, tá? Inclusive, eu vou compartilhar a tela daqui a pouco do celular, vou mostrar para vocês como fazer também pelo celular, para quem não tem computador, tá? Então, eu vou clicar nesse primeiro arquivo aqui com o número 2 no final, ok? Vou pedir para abrir. Pronto, pedi para abrir. Normalmente ele vem com esse aviso aqui, né, essa tarja amarela aqui em cima, modo de exibição protegida, é só você clicar em habilitar edição, né, que aí você tem acesso ao conteúdo, tá? Perceba que essa tabela que eu acabei de fazer o download num arquivo formato zip, né, ela vem com várias informações dentro dessa tabela, né? Tabela 2. Proporção de pessoas de 15 a 24 anos de idade com menos de 4 anos de estudo por grandes regiões e sexo, segundo os grupos de idade, Brasil e grandes regiões. Isso aqui é um dado de 1997. Tá? É um dado um pouquinho antigo, né? Bastante antigo, eu diria, mas é como eu informei a vocês. Tem que procurar mesmo, tá? Tem que procurar. De repente, se esse não for o tema que você escolher, você tem que procurar aqui, ó, estatísticas por tema, né? Aí você vai clicando no tema que você quer e vai procurando por dados que mais te interessem, né? Para que você possa fazer o seu trabalho, tá? Tem vários temas, né? Que você pode procurar aqui.
conforme eu mostrei para vocês. Se você for em saúde, por exemplo, né? Saúde, a gente já vai encontrar dados sobre o Covid, né? Olha lá, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? O PNAD Covid-19. Tá? Então já tem assuntos assim recentes, né? E que são interessantes para a gente colocar dentro de um levantamento de dados, tá? Bom, voltando aqui, tá? Isso aqui é só para exemplificar. Você encontrou a tabela que você quer, você fez o download, abriu no Excel ou no Google Planilhas, beleza, o que está pedindo? A tabela você já tem, a tabela você já tem aqui, né? Agora, o que está faltando? A gente inserir os gráficos, né? Não era o gráfico que ele estava pedindo? Ó, ok? Fazendo o download de qualquer uma das tabelas e dentro de qualquer temática, não se esquecendo de inserir ao menos um tipo de gráfico. Professor, como assim um gráfico? Um gráfico é uma representação, é uma imagem simbólica que representam os dados que nós temos dentro de uma tabela. Se nós olharmos essa tabela do jeito que está, só com os números, né, só com as informações, só com os dados, fica difícil para a gente fazer uma análise, fica difícil para a gente tirar a conclusão de alguma informação que tem ali. Com os gráficos, que podem ser do tipo barras, colunas, pizza, inclusive, né, que representa frações de informações, a gente consegue ter uma visualização melhor, a gente consegue entender melhor, tá? Então, como que eu posso gerar gráficos, né? Ele está pedindo, na atividade, está pedindo pelo menos um tipo de gráfico, tá? Aqui dentro do Excel, na opção inserir, a gente tem esses tipos de gráficos aqui, ó. Gráfico de pizza, do tipo 2D, 3D, né, em 3 dimensões, rosca. A gente tem colunas do tipo 2D, 3D também. A gente tem gráficos de linha, né? E nós temos aí o gráfico... cadê o gráfico de barras? Gráfico... Aqui, ó. Não, combinação... Coluna aqui, barra, tá? Barra 2D, barra 3D, tá? Só que qual que é o segredo do gráfico? Eu preciso selecionar as informações que estão dentro da minha tabela antes de jogar dentro do gráfico, né? Então, dentro dessa pesquisa que eu escolhi para fazer o download, né, e para colocar dentro da minha atividade prática, eu posso escolher quais são os dados que vão fazer a composição desse gráfico. Tá? Conforme eu mostrei para vocês, são vários gráficos. Você vai escolher só uma. A atividade está pedindo pelo menos uma. Se você colocar mais de uma, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ao menos você tem que colocar um tipo de gráfico, né? Então vamos lá. Eu quero gerar um gráfico do tipo... Vamos colocar aqui... Vou fazer um de pizza, só para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui todas essas faixas etárias de idade, de 15 a 17, 18, 19, 20 e 24. Só que eu vou escolher uma região apenas. Eu posso fazer o Brasil todo, né, para representar todas as regiões, ou escolher só uma região. No caso aqui, vamos pegar a nossa Centro-Oeste, né? Então, para que eu selecione dados aqui no Excel, eu vou clicar com o mouse, né, selecionar os dados dessa maneira. No teclado, eu vou segurar o Ctrl e, em seguida, eu vou selecionar a coluna na qual eu tenho os dados da região Centro-Oeste. Ok? Feito isso, eu vou lá no gráfico que eu escolhi, que é um gráfico de pizza, né? Lá. Escolhi um gráfico de pizza e automaticamente ele fez o quê? Ele inseriu, né, um gráfico circular, um gráfico de pizza, na qual ele está mostrando aqui embaixo a legenda. E aqui, se você passar o mouse, ó, ele mostra o valor, né? Ou seja, o quantitativo, né,
de cada faixa etária. Tá? Então, aqui, ó, nessa legenda azul, 14,4, representando a faixa etária de 15 a 17. Né? Cada um tem uma legenda, tem uma cor diferente. Ok? Aqui no título, perceba que aqui ele já coloca uma caixa de texto, né? Para que eu possa colocar o tipo, o título do gráfico. Então, eu posso colocar aqui, ó, proporção, clicar dentro, né? Proporção de pessoas de 10 a 24 anos. Posso apertar um Enter aqui para ele para baixo, né? De idade com menos de 4 anos de estudo. Tá? Então, esse, o objetivo dessa pesquisa é fazer o levantamento aí, né, das pessoas aí que têm o nível de alfabetização, né, com menos 4 anos de estudo aí no nível escolar, tá? Várias faixas de idade, 15 a 17, 18, 19, de 20 a 24, ok? Então, coloquei o título aqui, né? Posso colocar um subtítulo aqui do lado esquerdo, né? Ou aqui na parte inferior, aqui, por exemplo, né? Para indicar a região que ele está analisando, tá? Onde que eu coloco esses títulos? Perceba que aqui no Excel, do lado na parte superior, a gente tem a opção Design e temos a opção Formatar, né? Toda vez que você insere uma ferramenta de gráfico na sua planilha, ele aparece aqui embaixo, ó, ferramentas de gráfico. Só que ele só aparece quando você clica em cima do gráfico, tá? Então, vindo aqui na opção Design, eu vou clicar aqui em Adicionar elemento de gráfico. O título, a gente já tem, né? Um título que está acima do gráfico. A legenda também está na parte inferior, né? Se eu quiser colocar ele do lado esquerdo, ou se eu quiser colocar a legenda do lado direito, eu posso também, tá? O ideal é que ele fique aqui, ó, do lado direito, tá bom? Então, aqui. Título do gráfico, ok. Certinho. Então, aqui, eu posso, inclusive, em formatar, vou pegar uma caixa de texto, tá? Pegar uma caixa de texto aqui e posso colocar aqui dentro do gráfico, tá? Posso clicar aqui dentro da caixa de texto, vamos pegar de novo. Formatar. Aqui. Região, né? Centro-Oeste, tá? Eu posso pegar uma caixa de texto e digitar que tipo de região, né, que ele está analisando ali dentro desse gráfico, para que a pessoa que olhe esse gráfico consiga entender que tipo de estudo, né, que tipo de levantamento está sendo feito ali. Tá? E exatamente o que nós fizemos antes de inserir o gráfico foi selecionar, né, os grupos de idade e os dados referentes à região centro-oeste. Né? Selecionamos, vimos aqui na opção inserir, selecionamos o tipo do gráfico, que foi uma pizza do tipo 3D, e ele automaticamente inseriu o gráfico aqui do lado, né? Ele vem aqui em cima da planilha e você vem e arrasta ele aqui para o lado, tá? Você pode arrastar, inclusive, colocar ele aqui embaixo, tá? É você que escolhe a posição, tá? Feito isso, pessoal, você conseguiu concluir a atividade prática de número 1, né? Aí, depois, basta você salvar a atividade. Vem aqui em procurar, vou salvar em alguma pasta aí do computador, né? Se você estiver fazendo pelo computador. Salvei. Agora eu vou vir aqui na planilha, né? Ou na plataforma, aliás.
Vou vir aqui na opção estatística, né, que é o componente de vocês. Vou vir aqui na mãozinha para fazer a postagem, né? Atividade prática 1. Adicionar envio. Ele vai perguntar, né, onde que está o arquivo, está no seu computador. No meu caso aqui eu salvei na área de trabalho, né? Então você tem que procurar em qual pasta que você salvou o seu arquivo. Tá aqui, ó. Edu Tab. Enviar este arquivo. Salvar mudanças. Pronto. A atividade foi enviada para que eu possa avaliar, tá, pessoal? Atividade bem simples, não tem segredo. Caso você tenha dificuldade de trabalhar com o Excel ou com o Google Planilhas do celular, vou mostrar daqui a pouco como a gente pode fazer isso. Você pode abrir esse arquivo, né, que você pesquisar, que você encontrar lá no site do IBGE, abrir, fazer uma cópia manuscrita de uma tabela que você achou interessante, e aí mesmo você desenvolver o gráfico, né? O gráfico, dependendo do que você escolher, você tem que representar conforme os dados que você quer trabalhar, né? Então, se eu fosse fazer um papel, isso aqui eu teria que fazer uma forma circular, né? Dividir os dados de acordo com as informações que eu tenho aqui, né? 14,4, 12,7, 13, 15,2. Pegar, colocar uma legenda, desenhar aqui do lado, né? Daria um pouco mais de trabalho, eu acho mais simples resolver isso aqui pelo celular ou pelo computador, né? Mas mesmo assim, ainda quem tiver alguma dificuldade pode fazer dessa maneira também, tá? Vou mostrar daqui a pouco no celular. Antes disso, eu gostaria de perguntar para o pessoal que está acompanhando aí, se de repente está encontrando dificuldade na minha explicação inicial, em alguma atividade que foi proposta. Está tranquilo até então a explicação? Como que está o nível de entendimento de vocês? Por favor, se vocês puderem abrir o microfone e participar. Tá tranquilo. Okay. Para mim também, professor. Sim, Aleuza. Para mim também está dando para entender, tá? Está tranquilo. Eu pego só uma região ou se eu pegar todas, como que fica o gráfico? Se eu pegar todas, vai ficar bem complicado de ser mostrado dentro do gráfico, tá? O ideal é você pegar região por região mesmo, tá? Escolhe só uma região e aí faz o tipo de gráfico. Por exemplo, agora eu quero fazer da região sudeste, tá? Vou fazer só um gráfico, só para vocês entenderem, tá? Vou fazer aqui da região sudeste. Selecionei o mesmo grupo de idade, né? Então, vou vir aqui em gráficos de colunas, escolher esse colunas 3D, tá? E aí, tá vendo que ele já coloca aqui na tela para mim automaticamente o gráfico? Uhum. Tá? Então, o certo é você pegar por região do que você tentar fazer. Se você fazer todos de uma vez, olha só o quanto feio vai ficar. Aí eu vou selecionar todos. Vou lá em inserir. Vou pegar uns barras. Olha só o jeito que fica. Fica tudo simples, porque eu tenho 5 categorias diferentes, né? Aliás, 4, que é de 15, 17, 18, 19, 20 a 24. Agora ele vai pegar por todas as regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, tá? E aí fica mais difícil de entender. Sim, visualmente aqui a gente fica, nossa, essa amarela aqui é de qual região, entendeu? Aí fica bem ruim de entender, tá? Certo? E a atividade pede um gráfico só, tá? Se você quiser conhecer o programa, quiser conhecer o Excel e gerar outros gráficos para você entender, pode gerar, não tem problema nenhum. Ok. Bom, então essa é a atividade prática 1. Vou voltando aqui para a plataforma.
Fórum de discussão número 2. Também é tranquilo, né? Não tem segredos, os fóruns são bem tranquilos, é a questão de você fornecer a sua opinião, né? Os gráficos são altamente utilizados hoje em dia, pois possuem diversos benefícios para quem está analisando uma base de dados, né? Que é o que eu acabei de fazer aqui com vocês. É melhor nós analisarmos os gráficos do que nós tentarmos interpretar somente os dados que a gente tem dentro de uma tabela. A gente tem conceitos dentro do Excel, como dashboards, como o próprio Power BI, né? Que são assuntos um pouquinho mais avançados quando a gente fala de Excel e de planilhas, mas que facilitam a interpretação desses números, desses dados que a gente tem dentro de uma tabela nua e crua, né? Como a gente pode ver só com dados, só com informações. Tá? Então, o objetivo em específico é facilitar a interpretação de quem esteja, por exemplo, se você estiver apresentando resultados de um mês na sua empresa, né? Se você estiver numa reunião de vendas, uma reunião propriamente dito com o seu cliente, você precisa fazer com que a pessoa entenda o que você está falando, né? A maneira mais fácil de você facilitar esse diálogo é trabalhar com gráficos, né, dentro do Excel. Tá? Então, aqui ele pede os benefícios, né, de quando você trabalha com gráficos dentro de uma análise e interpretação de dados, o que vem trazer de benefício, né, os gráficos, tá? Aqui a gente tem poucas participações, tá? Não se esqueçam de participar, é importante. Então, voltando aqui. Então, vamos lá. Atividade prática 02, a gente tem a orientação aqui. Essa também é simples, tá, pessoal? Tem uns vídeos aqui embaixo ensinando como trabalhar com esse exercício. Inclusive, na última semana, né, eu coloquei no grupo, eu fiz essa mesma atividade com os meninos do curso técnico em administração, né? Estão vendo gestão financeira e estão estudando também sobre probabilidade e estatística, tá? Então, eu fiz a mesma atividade com eles e expliquei. Inclusive, deixei o vídeo da aula, aqui, atividade prática 2. Cadê? Aqui, ó, aula 4/5, né? Técnica de administração, parte 1 da aula, né? Tema probabilidade e estatística, tá? E a parte 2, na qual eu explico com mais profundidade sobre a atividade, tá? Que é a mesma que foi passada para vocês realizarem, tá? Neste módulo de estatística, eu procurei colocar atividades práticas para que vocês, de fato, pudessem entender melhor, né, o conceito na prática, trabalhando realmente com uma planilha, realmente modelando esses dados, pesquisando realmente, tá, para que vocês pudessem ter uma prática maior dentro desse componente, que é muito importante, tá? Voltando aqui, então. Instruções. Você pode realizar esta atividade de forma individual, né? Ou trabalhando em trios com os colegas do curso técnico de contabilidade, tá? E fica a critério de vocês realizar essa atividade prática 2 em trios, né? Por que trios? Porque vocês podem perceber que a gente tem 3 etapas dessa atividade, então cada um ficaria responsável por uma etapa, né? E aí depois, juntando todas essas 3 partes, e depois cada um
não se esquecendo de pegar essas 3 partes e postar na plataforma, né? Porque aí cada um tem o registro de envio dessa atividade, aí é onde eu consigo também dar essa nota também, né? Eu acho que ficaria mais tranquilo. Caso você tenha essa dificuldade, você não tenha o contato com o pessoal lá no WhatsApp, não tem problema, pode fazer individualmente, tá? Eu deixei em aberto para que vocês pudessem escolher a melhor possibilidade. Utilize o site abaixo para fazer o lançamento de dados de forma virtual. Aqui a gente vai trabalhar com lançamento de dados, tá? A gente vai trabalhar com a parte de probabilidade. Né? Quando você faz o lançamento por 10 vezes, qual é a probabilidade de sair, né, números pares, né, e etc. Então, a gente vai fazer a colheita de cada um desses lançamentos. Você pode utilizar a própria planilha, você pode utilizar um papel e anotar os lançamentos. Né? Então, são 2 maneiras diferentes. Pode fazer manuscrito ou pode fazer utilizando a planilha. Novamente, é mais fácil utilizar a planilha do que fazer manuscrito. Se você tiver dificuldade, tranquilo, pode fazer manuscrito, tá? A atividade pode ser realizada em trio, né? Desde que cada integrante faça o anexo individual da atividade na plataforma, ou seja, juntar as 3 partes e colocar na plataforma, tá? Ou pode ser realizada de forma individual, onde o mesmo faça o lançamento do dado virtual em 3 etapas, que serão descritas a seguir, tá? Qual que é o site, pessoal? Esse aqui, ó. https://www.dados-online-pt, né? Clicou nesse link. Vou até voltar para cá. Aqui você pode clicar com o botão direito em cima, né? Abrir em uma nova guia, que é melhor, porque senão ele sai da página atual, né? Aqui, ó, esse é o site onde eu tenho dado virtual. Né? Se você tiver um dado físico em casa, você pode utilizar o dado físico. Se não, trabalha com esse virtual, tá? Inclusive, pelo celular, você consegue acessar também, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo da atividade, tá? Você pode utilizar a planilha. Aqui com o site, né? Primeira etapa, ó. Letra A. A primeira amostra de lançamentos, né? Primeira etapa. Lance o dado por 10 vezes. Anote os números obtidos e calcule a porcentagem dos lançamentos em que se obteve um número par. Número par. Ok? Então, vamos lá. Vamos simular aqui. Vamos fazer a primeira etapa. Clicar aqui no botão lançar, né? Pego o resultado foi 4. Né? Então, vou anotar aqui. Você pode fazer aqui, ó, 4. Ok? Vamos pegar o segundo lançamento. Resultado agora deu 5. Né? Resultado 5. Vamos clicar aqui em lançar. Resultado agora deu 1. Isso eu vou fazer até que a primeira etapa tenha sido concluída. Lembrando que essa primeira etapa é um dos integrantes, se você for fazer em trio, né? É um dos integrantes dessa equipe. Então, é o primeiro integrante aí do trio, né? Vamos lá, lançar de novo. Resultado agora foi 6, né? Então, vem aqui, marco 6. Próximo lançamento, 1 de novo. Então, eu vou vir aqui e vou marcar. Número 1. Lançar. Resultado deu 2. Lançar de novo. Resultado 6. Próximo. Lançamento. Resultado 5. Faltando mais 2. Resultado novamente 6. E aí o último. Resultado 5. Ok? Nessa primeira etapa, eu já vou fazer o cálculo, né, a estatística, né, a probabilidade dos números que saíram aí com
como sendo um número par, tá? Então, aqui eu tenho o número 4, eu tenho o número 6, eu tenho o número 2, 6 de novo e o 6, tá? Inclusive, se você quiser colocar uma cor diferente para diferenciar os números pares, fique à vontade, tá? Para você fazer. Então, aqui, quantos números pares saíram? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a conta que eu tenho que fazer aqui para mostrar o percentual, tá? Que é o que está pedindo aqui na atividade, né? Lance o dado por 10 vezes, anote os números obtidos e calcule a porcentagem dos lançamentos. Probabilidade e a estatística, né? O cálculo da porcentagem. Como que a gente faz esse cálculo? Essas 10 vezes na qual eu lancei o dado virtual, esses 10 lançamentos representam uma fatia total de 100%, tá? Esses 10 lançamentos da primeira etapa representam uma fatia de 100%. Desses 10 lançamentos, 5 deles saíram números pares, tá? Como que eu faço esse cálculo? Posso inclusive pegar a calculadora aqui do próprio computador e fazer esse cálculo, né? Então, eu vou pegar número de vezes na qual eu tive nessa etapa, na qual saiu, né, números pares, e dividir pela quantidade de possibilidades, que são os lançamentos. Quantos lançamentos foram? 10, tá? 5, a quantidade de números pares que saíram, né, em 5 oportunidades, dividido pela quantidade de possibilidades, que no caso são 10, né? Igual 0,5. O que representa 0,5? 50%. Ok? 10 lançamentos representam 100%. Desses 10 lançamentos, eu tive 5, em 5 oportunidades saíram números pares, tá? Independente se tem número repetido ou não, ok? Saíram números pares. Então, automaticamente, né, você mentaliza, você não precisa nem chegar a fazer esse cálculo. Se você tem 10 lançamentos, 5 deles, a metade desses lançamentos, eu obtive números pares, então qual que é a probabilidade? 50%. Então, nesta etapa, nessa amostra na qual você fez os lançamentos, fez as anotações, a gente teve 50% de probabilidade na qual a gente obteve números pares, tá? Inclusive, você pode anotar aqui, ó. Ok? Inclusive, esse 0,5 representa a fração de 50% aí do total de possibilidade, ok? Então, você pode colocar aqui, nesta primeira etapa, houve uma probabilidade na qual se obteve 50% 50% de chance na qual se obteve números pares. Okay? Você pode colocar dessa forma simplificada. Tá ótimo, tá? Ou simplesmente colocar aqui na frente, né? Você pode fazer, inclusive, a conta, tá? Você não precisa nem da calculadora. Você pode utilizar só a planilha. Como que a gente pode fazer esse cálculo utilizando só a planilha? Todo cálculo no Excel começa com um sinal de igual, né? Então, igual. Quantas vezes saiu o número par? 5. Então, você vai colocar 5 barra, que é a divisão, né? 5 dividido por quantas possibilidades? 10. Foram 10 lançamentos, né? Que vai dar exatamente o que a gente descobriu aqui na calculadora. 0,5 ou 50% de chance de números pares. Ok?
Na segunda amostra, né, o segundo integrante do trio, no caso de vocês realizarem essa atividade em trios realmente, vai fazer o lançamento desse mesmo dado virtual por 20 vezes. E aí você vai fazer da mesma forma. Anotar os resultados aqui pelos 20 lançamentos. Se você quiser colocar uma cor diferente para poder identificar os números pares que saíram, fique à vontade para fazer isso. E no final faça essa continha básica. Pega o número total de números pares que saíram, dividido pela quantidade de possibilidades. Quais são as possibilidades? 20, né? E no último, você vai ter que fazer o lançamento, só que por 40 vezes, né? Então, esse segundo, você vai pegar o total de números pares, dividir por 20, e o terceiro, dividir por 40, ok? A última etapa, né? Você precisa fazer essas 3 etapas, né? Se você for fazer em trio, precisa juntar e responder a D. No final, verifique em qual das 3 amostras se chegou ao valor mais próximo de 50%. Então, qual dos 3 lançamentos você verificou que chegou bem próximo de 50%? Tá? Eu vou mostrar aqui uma atividade que o pessoal do técnico em administração fez, que é para vocês entenderem a alternativa D, tá bom? Vou pegar aqui a atividade. Técnica de administração. Aqui, probabilidade estatística. Aqui, vou pegar deste aluno aqui. Ok? Então, ela fez a mesma coisa, tá vendo? Esse pessoal fez em trio a atividade. Né? No caso aqui, a Mariana pegou, fez os 10 lançamentos, fez o cálculo, né? Da porcentagem, igual a gente acabou de fazer. A Angélica fez os 20 lançamentos, fez o cálculo aqui da probabilidade, né? E o Aelton fez os 40 lançamentos, inclusive aqui no final também, e conseguiu diagnosticar, né, qual foi a porcentagem, qual foi a probabilidade na qual ele conseguiu, nesse terceiro lançamento, sair números pares, né? E aí, no final, você responde quem chegou mais próximo de 50%. No caso, quem chegou mais próximo de 50% foi aqui mais perto de 50%, foi 50%. Aqui, na verdade, aqui, essa probabilidade que está errada, foi calculada errado, não é 40, é 50, tá? Por quê? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Que foi o que exatamente a gente acabou de fazer aqui, né? 50%, tá? Então, o que chegou exatamente perto e foi de forma exata 50% foi o primeiro lançamento, né? Então, você pode colocar aqui também embaixo da própria planilha, né? O que chegou mais próximo a 50%, ou foi exatamente a 50%, foi o aluno X, ou foi a etapa de número 1, na qual se teve o lançamento por 10 vezes do dado virtual. Tá? Resposta bem simples, bem curta, só para que você informe o cálculo das probabilidades de cada etapa e no final você diz aí quem mais se aproximou dessas 3 etapas a chegar a um percentual de 50% de números pares. Ok? Não sei se vocês já tinham assistido o vídeo anterior ou se com essa explicação ficou alguma dúvida, ficou confuso, está tranquilo? Como que está essa atividade prática 2? Eu havia assistido o vídeo, para mim tá tranquilo. Fiz ainda, mas já deu para entender agora. Tranquilo. Cortou um pouquinho, mas tá tranquilo para você, né? Tá tranquilo. Beleza. A Leusa, vai fazer? Para mim também, professor. Tá? Pela explicação, tá tranquila. Que bom. Ok, então aí com relação à plataforma, pessoal, as atividades são essas, né?
Não sei se, de repente, lendo o material didático, ficou alguma dúvida em relação a algum conteúdo. Se vocês tiverem perguntas para fazer, estou aberto para que vocês possam me procurar no privado. Me procurem, não deixem de fazer as atividades, né? A gente está encerrando aí o componente, praticamente dia 19, fecham as atividades na plataforma, né? Então não deixem acumular para o último dia, já vão organizando essa semana para deixar, e qualquer dúvida pode me procurar a qualquer momento no privado, que eu estarei à disposição de vocês, tá? Agradeço a atenção, a disponibilidade de vocês estarem participando, a Luciane e a Alex, né? E no que vocês estiverem precisando, só me perguntar, tá bom? Obrigada, professor. Certo. Agradeço. Uma boa noite, fiquem com Deus. E é só Pra vocês também, procurar viu? lá no grupo privado, tá bom? Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. Até. Boa noite para todos.